pessoas. Tanto que ele continuou andando com Jesus. Apesar do seu coração maldoso, ele continuou na sua escolha. Jesus, ele não disse, você não vai para o inferno, você é predestinado à morte eterna, porque no seu coração já existe maldade. Jesus não, em nenhum momento falou isso para Judas. Porque Jesus também, eu vejo desta forma que Jesus também o amava. Ele tinha algo especial no seu coração. Jesus, ele veio para todos, como diz na palavra. Eu vim para todos, mas nem todos me receberam. No capítulo de João, no versículo 5:40, diz assim: contudo, não queres vir a mim para teres vida. Eles escolheram não vir. Então, o próprio Judas, ele escolheu não vir. De algo que nós podemos também citar aqui nesta noite é que Deus, no Antigo Testamento, nós podemos ver que Deus também escolheu a nação de Israel. Uma nação escolhida. Mas os indivíduos, eles não tinham a obrigação de escolha. Deus escolheu aquela nação, colocou Israel como na palma das suas mãos, colocou Israel como o berço, como o amor, como até hoje Deus ama Israel. Mas também nós podemos observar que eles não tinham nenhuma obrigação de seguir a Deus. Era uma escolha deles, particular deles. E quando Israel nega Jesus, adorando outros deuses, fazendo coisas que realmente desagradavam ao Senhor, oferecendo holocausto sem a permissão do Senhor, seguindo deuses em vão, é porque Israel, ele tinha no seu coração o desejo de segui-lo a outros deuses e não ao próprio Deus. E nesta escolha deles, nós podemos ver que aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você semeia, você vai colher, ou bem ou mal. Israel, por sua escolha negativa, e muitas das vezes, diante do povo, na verdade, errada, eles tinham as suas consequências erradas. E nós podemos ver lá em Gálatas, como eu havia afirmado, Gálatas 6 diz, o que o homem semear, isso ceifará. Então, foi a escolha que eles fizeram. Israel foi desta forma também. Escolheram estar no caminho errado. Eles poderiam, porque eles tinham um amor de Deus para com eles. Um amor incondicional. Um amor perfeito. Um amor que não mudaria de nenhuma forma. Um amor que vinha do Pai para esta nação. Mas a nação israelita decaiu devido à sua desobediência e sua falta de escolha perante Deus. Nossa palavra Senhores jurados, contra essa observação da acusação, eu deixo só um versículo que a gente poderia até dizer que Israel, como todas as outras pessoas que ela citou que não quiseram a Cristo, estariam incluídos neste versículo, que diz em Mateus 22:14, porque muitos são chamados. A nação de Israel foi chamada, verdadeiramente, mas ela não foi escolhida. Poucos são escolhidos. Então, Deus, na sua onisciência, ele sabia que a nação de Israel não ia aceitar o seu filho, pois não era a nação escolhida. Porque então nós estaríamos aqui agora como gentios salvos, se não fôssemos escolhidos? E diz o versículo, porque surgiram falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganarem até esses escolhidos. Se possível, os próprios eleitos, diz a palavra de Deus. Como não há eleito, se a palavra fala e repete várias vezes, Deus mostrando que Deus tem os seus eleitos.
E não é porque Deus é um Deus de injustiça, mas é porque Ele conhece o coração corrompido do ser humano e Ele sabe aqueles que Ele não escolheu e aqueles que Ele escolheu. Aqueles que Ele escolheu foram aqueles que Ele sabia, desde a fundação dos tempos, que iria segui-lo até o fim, porque Ele colocaria a sua graça e eles iriam segui-lo até o fim. 1, 2, 3. Agora vamos ouvir as considerações finais. Passo a palavra à promotora. Amados júris, podemos observar também, neste final de debate, que Cristo morreu por todos e não somente pelos eleitos. Podemos afirmar também que a salvação vem pela fé. Não tem outra maneira de nós alcançarmos a salvação se não for mediante a fé em Cristo Jesus. Somos salvos porque um dia eu acreditei, eu confiei que existia um único que poderia me dar esta salvação. E por isso eu refuto mais uma vez que eu não sou uma escolhida por Deus somente porque Ele seleciona, separa um ou dois ou três. A Bíblia nos diz que Ele veio para todos. Ele não separou 22, Ele não separou 50 nem 30. Ele separou toda a humanidade para vir a Ele e aceitar a Cristo Jesus pela fé. Isso eu creio que todos vocês que estão aqui nesse plenário aceitaram a Cristo Jesus pela fé. Na sua condição de pecadora, da sua natureza pecaminosa, vocês reconheceram que pela fé você alcançaria a vida eterna e a salvação eterna em Cristo Jesus. Então, pela fé e não por uma eleição baseada em uma simples separação de Deus para com a humanidade, mas a todos aqueles, o quanto Ele escolheu para segui-lo o seu caminho até permanecer na vida eterna. Amém? Passo a palavra à advogada da defesa. Realmente era a vontade do Pai que todos crescem. Mas como eu digo e eu repito, pela sua onisciência, Ele sabia que só os seus escolhidos creriam. E pois Ele conhecia o coração dos ímpios, como Ele conhecia o coração dos que Ele havia escolhido. E mostra em 6,39 que o coração dos ímpios era mau, e que Deus resgataria todo aquele que Ele tinha dado a Jesus. Em 6,39 eu cito: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, neste versículo está claro que o Pai, Ele deu a Jesus aqueles escolhidos. E como vocês veem na Bíblia várias vezes, Deus exortando para a fé, para a salvação, mas Ele sempre está exortando os seus escolhidos, porque Ele não quer que Jesus perca nenhum deles. E mais, a acusação está acusando o Dr. Calvino, um homem íntegro, um homem do século XV, dos nossos tempos onde nós estamos, que tem defendido a fé genuína, um homem que viu a Igreja Católica se destruindo, se corrompendo, instituindo várias heresias. Aí vocês poderiam chamar de heresias. Se vocês querem condenar alguém, condenariam aos católicos, a essas pessoas que estavam nessa igreja, que antes era a igreja primitiva e foi se corrompendo, e que agora se importava somente com templos, riqueza,
e onde a corrupção ela jazia. E Calvino, este homem de muita índole, ele foi buscar na palavra de Deus a genuína fé. Então, como vocês acusariam Calvino e colocariam Calvino à forca? Um homem que tem evitado a muitos de vocês e a muitos de seus filhos a adorarem Santa Maria, São João, São Pedro, São Paulo, a construírem ídolos. Calvino ele tem evitado com que os seus filhos, os seus netos, vocês mesmos que estão nesse jurado, façam tamanha aberração, cultuando imagens. Ele também foi contra o uso de velas, a reza pelos defuntos. Como vocês querem condenar à forca um homem que está contra tanto escândalo como este? Ele foi contra várias coisas. Como vocês podem estar contra um homem tão íntegro como Calvino? Doutora, o seu tempo terminou. Diante de tudo que foi argumentado, vamos fazer um recesso de 10 minutos e após esse recesso, o júri dará o seu veredito. Vamos ouvir o veredito do júri. Nós do júri declaramos que o réu é considerado culpado de todas as acusações. O juiz deste tribunal declara o réu João Calvino culpado das suas acusações e pagará com pena de enforcamento. Declaro encerrada a audiência.